Então, era mais ou menos isso. No decorrer do evento, a gente vai passando outras informações se houver necessidade. Estou dando sequência ao 10º Simpósio Internacional de Aconselhamento e Psicologia Pastoral da Faculdade ZEST, que é uma realização da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Hospital São Francisco e da Faculdade ZEST. Conta com o apoio da CAPES e do CNPq, tem a parceria com a Unicinos, Ubra, Editora Vozes e Editora Sinodal, CPPC, que é o Corpo de Psicólogos Psiquiatras Cristãos, Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, GENCA, que é o Grupo de Estudos de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, e CIBRA, Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência. Nós convidamos para moderar a palestra Gênesis do Perdão, a senhora Roseli Margareta Kundrich de Oliveira, psicóloga clínica e professora convidada na pós-graduação na Faculdade ZEST. Bom dia a todos e todas, muito bem-vindos nesta manhã de muita chuva, não é? E temos a alegria de receber a todos no início dos trabalhos aqui do simpósio. Para irmos já direto para o nosso palestrante, o Rabino Gershon Kwasniewski, é rabino da CIBRA, Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência, em Porto Alegre desde 1996. Foi líder da sinagoga do próprio colégio em que havia se formado como professor de educação não formal em 1988, na comunidade John Herzliya. Paralelamente a seu estudo no Seminário Rabínico Latino-Americano, onde se formou professor pelo Instituto Superior de Estudos Judaicos em 92, estudou também e graduou-se em jornalismo e locução pelo Instituto Superior de Ensinança e Radiodifusão, ISER, em 1991. Em Israel, cursou o Mahon Greenberg em 1986, o Talmud Mohan, da Escola Rabínica, em 1992, e o Centro Mundial para Estudos do Shoah, do Yad Vashem, em 1996, todos em Jerusalém. Em 1997, foi professor do Colégio Israelita Brasileiro, de Porto Alegre, e professor convidado pelo Núcleo de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É palestrante convidado para diversas instituições não judaicas, tais como as faculdades ZEST, o Colégio Anchieta e o Colégio Batista de Porto Alegre. Encerrou os estudos rabínicos no Instituto Schechter, em Jerusalém, Israel, e é o atual coordenador do Grupo Interreligioso de Porto Alegre. Nós nos alegramos muito com a tua presença aqui, Rabino, em especial porque essa é uma semana de muitas atividades na comunidade judaica, não é? Eles acabaram de comemorar o Ano Novo e estão a poucos dias do Dia do Perdão, né? O dia máximo do judaísmo. Então, nós nos alegramos muito que no meio disso tudo tu tiraste tempo para estar conosco e é uma honra poder recebê-lo, poder ouvi-lo. Então, de imediato, nós queremos passar a palavra para ti, desejando as bênçãos do Eterno sobre a tua pessoa, sobre a tua família e sobre todos nós aqui. Amém. Obrigado. Obrigado. Boker Tov, Shalom, meus caros irmãos e irmãs. Estou em casa, sim, estar aqui na Escola Superior de Teologia de São Leopoldo é estar em casa. Eu me sinto em casa, eu me sinto entre amigos e eu me sinto aqui bem à vontade para poder falar com vocês de uma temática realmente profunda, de uma temática que entendo é primordial dentro da tradição judaica e dentro de outras tradições. Quero cumprimentar a professora Marie Kram, muito especialmente, a minha amiga de tantos anos, que junto às suas turmas de hebraico visitam regularmente a sinagoga da Cibra. Eu sei que alguns de vocês já visitaram, já estiveram na nossa sinagoga, e quem não esteve na nossa sinagoga está convidado na próxima visita da professora Marie Kram a se juntar a nós. No dia de ontem, começamos no Hotel Plaza São Rafael a dialogar sobre o perdão. Ouvimos diferentes palestrantes, alguns deles que nos acompanham aqui nesta manhã,
Então, eu vou tentar retomar aquilo que foi colocado ontem e, já que temos um pouquinho mais de tempo, aprofundar. Chegar aqui com chuva é chegar com bênção. Então, que seja uma manhã abençoada para todos nós, que seja uma manhã inspiradora para todos nós e que seja uma manhã na qual possamos, entre todos, refletir e entender o significado do perdão. Estamos nos dias chamados de arrependimento dentro da tradição judaica. Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de arrependimento. Logo após do Ano Novo Judaico, entramos num período chamado de arrependimento. Existem os dias temíveis ou terríveis, que são eles o Ano Novo e o Dia do Perdão. Por que temíveis ou terríveis? Muitos se perguntam se é uma comemoração, se é algo bom. Temíveis e terríveis porque nestes dias somos julgados por Deus. E durante este período do ano, cada um de nós recebe o seu veredito, cada um de nós recebe uma sentença. E vejam bem, não sei se vocês já estiveram em algum tribunal, se tiveram que enfrentar algum processo, se foram testemunhas, mas quem vai para a justiça não vai para uma festa. Quem vai para a justiça, quem entra para um tribunal e deve se apresentar na frente do juiz, vai com muito respeito, vai com muita humildade, porque não sabe se na hora de sair daquela sala a sua sentença vai ser a favor ou vai ser contra. O que sim, a gente se prepara para ir num tribunal, o que sim, a gente se prepara para aquele processo, e nós, judeus, nos preparamos temos um ano todo para dar-nos bem no processo final de julgamento. Deus é Pai, mas também juiz. Deus julga com severidade, mas também perdoa com piedade. Deus é rígido, mas também fraternal, e nos abraça no seu perdão. E se o pecador deseja voltar para a senda do bem, até o dia da sua morte, Deus irá lhe esperar. É interessante que no judaísmo existe uma rigidez muito grande no cumprimento dos preceitos e dos mandamentos. Temos como pilares 613 preceitos e mandamentos que foram ordenados por Rambam, pelo filósofo rabino, médico, judeu espanhol do século XII, no seu livro Mishneh Torah. 613 mandamentos. O que fez Rambam foi algo fantástico. Na época que não existia computador, ele pegou o texto bíblico e ordenou 613 mandamentos, dos quais 365, igual que os dias do ano, chamamos de mandamentos negativos. Não porque sejam ruins, mas são mandamentos que determinam o que o judeu não deve fazer. Por isso que são mandamentos negativos. 665. 248 mandamentos positivos, iguais que as partes que está dividido o corpo humano. 365 como os dias do ano, 248 como as partes que está dividido o corpo humano, aqueles mandamentos que sim devemos fazer, que sim devemos cumprir. Por exemplo, vamos trazer concretamente algumas definições para termos isto mais claro. Não roubar, não matar, não cobiçar, são mandamentos negativos. Não. Honrar o teu pai e a tua mãe, respeitar o dia de Shabbat, são mandamentos positivos. Então, nós temos um caminho de mandamentos e preceitos, onde devemos andar durante o ano todo. Quando a gente anda dentro daquela linha de preceitos e mandamentos, então estamos cumprindo os nossos princípios. Quando a gente sai da linha, está entrando numa transgressão, está entrando no campo do pecado. E aqui não interessa, isto aqui deve ficar muito claro, não interessa se o judeu obra e cumpre estes mandamentos com o judeu ou com o não judeu, seja com quem for. Tá? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento
positivo aparece no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Isso ali não está escrito: amarás ao judeu como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo, é algo geral. Os mandamentos e os preceitos são para ser cumpridos com todos e não especificamente de judeu para judeu. Quem não cumpre, quem transgrede uma norma, está pecando. E quem pecou, então, tem o caminho do arrependimento. Esse caminho do arrependimento dentro do judaísmo é bidirecional. A gente deve pedir perdão a Deus, mas a gente deve pedir perdão ao seu próximo. Não adianta me fechar dentro da sinagoga, rezar o dia todo, jejuar, mas não chegar até aquela pessoa com a qual errei e pedir perdão. Eu posso o ano todo pedir perdão a Deus, mas se não chego até meu próximo, se não olho no olho dele e não peço perdão, então de nada serve. Deus não aceita o meu perdão. Deus não aceita o perdão da comunidade. Existe também um conceito importante enquanto a culpa e pecado dentro do judaísmo. Temos uma máxima que diz: Kol Israel arevim zelazé. Todo Israel é responsável um pelo outro. Todo Israel é responsável um pelo seu próximo. O que quer dizer isto? Se eu estou enxergando meu irmão judeu, aqui sim, especificamente judeu, fazer uma transgressão, e eu faço que nada acontece, fico olhando para outro lugar, como se não fosse comigo, eu estou errando. Porque ele está errando, mas está me envergonhando como parte do povo. E acho que essa sensibilidade, esse dever e essa responsabilidade coletiva é algo muito marcante dentro da comunidade judaica. O sentido coletivo, o sentido de povo, o sentido de responsabilidade, o sentido de cumprirmos os mandamentos em comunidade. Claro que amarás aos teus idosos ou visitarás os teus doentes, é um ato pessoal. Mas também é uma questão de consciência coletiva. Se eu não posso ir, então alguém tem que ir. Se eu sei que existem doentes, ou se tem pessoas baixadas no hospital, se eu não vou, alguém tem que ir. É muito fácil terceirizar a religião. O que quer dizer isso? O rabino deve ir, o rabino deve fazer. O religioso deve cumprir com aquilo ali. E tu, congregante, rabino, fulano está no leito 217 do Hospital Moinhos de Vento. Tenho aqui, eu vi por ali a minha cara irmã da pastoral, ali o pessoal da pastoral do Hospital Moinhos de Vento. A gente convive já há 20 anos juntos, visito o hospital, me encontro com elas, também com o pastor Daniel, anteriormente com o pastor Ivo Lichtenfeld, pessoa de grande amizade, que sempre liga para mim na véspera de Rosh Hashanah para desejar um Shana Tová, um bom e feliz ano novo. E realmente elas podem dizer, as nossas irmãs aqui podem confirmar que às vezes quando tu entras num quarto e não tem ninguém, é uma angústia muito grande. E parece que a gente tem que assumir uma responsabilidade que faz parte da gente. Mas imaginem, a gente não pode ficar o dia todo dentro de um quarto, deve visitar vários doentes. Portanto, a responsabilidade coletiva é muito grande e não podemos terceirizar essa responsabilidade. Que tem a ver tudo isto aqui com o perdão? Que quando cumprimos um preceito e um mandamento, a gente se beneficia, mas também está beneficiando a tua comunidade. Tu estás criando e tu estás inserido dentro de uma comunidade mais sadia. E na mesma hora que os outros cumprem preceitos e mandamentos, te estimulam a que tu também faças a tua parte. Saúde. Libriut, como nós dizemos. Então, cumprir preceitos e mandamentos nos faz bem, nos faz sentir parte de algo maior, nos estimula e nos tira também da transgressão.
Não existe nenhuma religião nesta terra que tenha princípios, dogmas, preceitos, mandamentos, como vocês queiram chamar, que façam mal para o ser humano. Indiquem alguma religião que tenha preceitos e mandamentos que peçam a punição de seu fiel. Não existe. Vocês luteranos, os cristãos, assim em geral, católicos, os anglicanos, os budistas, os hinduístas, os muçulmanos, os afro-brasileiros, os espíritas, fé Bahá'í, etc., etc., todas as religiões querem o bem da pessoa que está dentro. E todas as religiões orientam pelo melhor para que a pessoa possa viver uma vida digna consigo mesma e com seus semelhantes. Quando pecamos, estamos fazendo algo mal contra nós, estamos fazendo algo mal contra aqueles que nos rodeiam, e assim como quando fazemos algo bom, estimulamos a que outros façam o bem, quando fazemos algo ruim também, podemos estimular a que outros se contagiem. Existe também aquela conduta de massa que vocês conhecem. Não faltam exemplos aqui de poder frequentar um clube de futebol, e quando tu fazes parte de uma torcida e um começa a fazer barbaridades, não leva muito tempo a que outros lhe sigam no caminho. Isso ali já existem estudos. Essa conduta massiva que te desvia de teu caminho. É muito mais fácil pecar quando tu está em grupo que quando tu está sozinho, porque é mais evidente. Na cosmovisão judaica, Deus está sempre atento a nós. A figura de Deus está representada no judaísmo num peixe. O peixe não tem pálpebra. Quando está dormindo, o peixe está de olho aberto. Quando tu vai para um aquário e tu olhas, tu não sabes se ele está dormindo ou ele está acordado. Mas ante a dúvida, tu vai ter cuidado. Com Deus acontece exatamente o mesmo. Tu não sabes quando Deus está olhando para ti, mas nós sabemos que está olhando. Então, se eu vou para um cantinho, estou sozinho, e eu faço um pecado, algo que imagino que ninguém está olhando para mim, ou eu faço um pecado na frente de todo mundo, é tão grave um como o outro. É tão grave a transgressão no sentido do primeiro exemplo como do segundo. O judaísmo não quer a punição do culpado, quer que ele volte para seu caminho, quer que ele se arrependa. O caminho do arrependimento tem 3 eixos, eu chamo as 3 T. Teshuvá, que é a primeira, arrependimento, é voltar a nós mesmos, voltar na nossa essência, voltar no nosso estado original, é reconhecer o erro. O judaísmo diz o seguinte: se tu não quer pecar, o desafio maior é passar pela mesma situação que tu já passou e tu já pecou e tu já errou, passar exatamente pela mesma situação e não errar. Ser consciente daquilo que tu fez que te levou ao erro, passar pela mesma situação e não errar. Exemplo, estamos no trânsito, discutimos quando dirigimos, tá? Bom, se apresenta a mesma situação e no lugar de discutir eu vou reagir diferente. Estou jogando futebol, bateram em mim, eu vou lá e vou bater no outro. Passar pela mesma situação, bateram em mim e reagir diferente. Isso ali é não errar, isso ali é reconhecer o que eu já fiz, ser forte, controlar as minhas paixões. Essa ali é a definição de fortaleza dentro do judaísmo. Quem é forte? Aquele que domina as suas paixões, não aquele que tem mais força. Então, passar pela mesma situação e não cair no mesmo erro. Isso aí é a verdadeira teshuvá, o verdadeiro arrependimento. A segunda parte, o segundo eixo, é a tefilá, a reza. Momento espiritual, momento de introspecção, momento no qual olho para mim mesmo, olho para dentro, olho para meu coração, para reconhecer
o que eu faço, o que eu não faço, o que eu deixei de fazer e o que eu posso fazer. 613 mandamentos é muito e não alcançam a vida toda, às vezes, para cumprir. Por que os sábios determinaram 613 mandamentos? Para que tenhamos o que fazer durante a vida, obviamente. Mas, por outro lado, para que ninguém possa dizer, eu cumpro tudo, então, olhem para mim, que eu sou um justo. Olhem, aqui estou, Mr. 613. Não, são muitos. Os justos são reconhecidos não por eles mesmos, são reconhecidos pela sua comunidade. Ninguém pode se autoproclamar-se e botar um crachá justo, tá? João o justo, Pedro o justo, sim? Gershon o justo. Não, isso ali vai ser um título dado pela tua comunidade. O título maior dentro da tradição judaica é reconhecer alguém como tzadik, como justo. É algo maior que dizer rabino, é algo maior que dizer sábio. Justo. Vejam bem, a justiça é um valor supremo dentro da tradição judaica. E dentro dessa tradição legada pelos profetas, a justiça é primordial. Então, dentro dessa tefilá, dentro daquela reza, reconhecer onde nós estamos parados, poder se autoexaminar a nossa conduta, que é o mais difícil. As pessoas têm pavor em rezar para si mesmas na concentração e repassar os seus atos. É o momento mais difícil. Durante toda a reza, rezamos em viva voz. Quando chega uma parte específica ao nosso serviço religioso, a parte principal, ficamos em silêncio. Muitas pessoas não conseguem, não conseguem aguentar ficar em silêncio. Por quê? Porque não conseguem. É muito pesado autoexaminar a sua conduta. É muito mais fácil ficar falando, ou pegar o livro e rezar a viva voz. Mas a introspecção é mais difícil. Teshuvá, tefilá, e vamos para a terceira T, que nos ajuda no arrependimento e nos ajuda também a que a nossa sentença seja mais leve dentro do juízo, dentro do julgamento. É a tzedakah, chamada de justiça social. Em alguns lugares é traduzido como caridade, mal traduzido como caridade. Entendemos que a tzedakah é um ato, a justiça social é um ato. E devemos ajudar, através de atos de justiça social, a corrigir o mundo. Este mundo deve ser corrigido. Existem muitos erros, não existe a perfeição é divina, mas existe também a possibilidade de corrigir tudo aquilo que os seres humanos fazem. Portanto, devemos encontrar em atos de justiça social. O que quer dizer atos de justiça social? Dar esmola na esquina? Não. Sim, pegar ao meu próximo, ensinar um trabalho, dar uma oportunidade, ajudar com comida, ajudar com bebida, ajudar com vestimenta, ajudar com medicamentos, ajudar com educação, ajudar com valores, para que, por própria conta, possa se defender. Isso ali é um ato de justiça social. Ajudar a construir uma casa, ajudar a ter uma vida digna, que tenha higiene, que tenha saúde, que tenha tudo aquilo que, obviamente, aparece na Declaração dos Direitos Humanos, mas que para nós é um preceito, um mandamento, uma obrigação. Isso ali chamamos de tzedakah, chamamos de justiça social. Então, se praticamos estes três eixos, o arrependimento, se praticamos a reza e se praticamos a justiça social, a nossa sentença, o nosso veredicto, na hora que somos julgados, é mais leve. Colocamos pontos a favor para que o juiz possa examinar a nossa conduta e possa determinar como será o nosso ano. Por isso, dias temíveis, dias terríveis, o Deus julga e conforme Ele julgar, assim será o ano todo. Eu vou ler para vocês
exatamente o que o Deus julga e como Ele julga e o que nós esperamos. Vejam bem também os verbos. Esta aqui é uma das rezas principais dentro do serviço religioso. As rezas dentro do livro Mahzor, que é um livro específico utilizado para esta época do ano, na sua grande maioria estão escritas em plural. Os erros são reconhecidos em plural, publicamente, todo mundo lê a viva voz, mas cada um internamente sabe onde errou. Então diz assim: Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei, pecamos diante de Ti. Cada sentença vai acompanhada, vai precedida por esta fórmula: nosso Pai, nosso Rei. Não temos outro soberano além de Ti. Trata-nos bem por causa de Teu nome. Renova um bom ano. Anula todos os decretos de destino graves e nefastos. Anula os desígnios dos que nos odeiam. Frustra os planos dos nossos inimigos. Acaba com quem nos ameaça e nos detrata. Cala a voz dos meus adversários e inimigos. Acaba com a peste, a espada, a fome, o cativeiro, a destruição entre os filhos da tua aliança. Afasta a pestilência da tua herança. Envia cura completa para os doentes de teu povo. Faze-nos retornar a ti com sincero arrependimento. Perdoa e redime todos os nossos pecados. Apaga e afasta dos teus olhos a nossa iniquidade. Desfaze a calamidade de um destino infausto. Anula na tua grande misericórdia todos os vestígios de obrigações negligenciadas. Lembra-te de que somos apenas pó. Tenha-nos em boa lembrança diante de ti. Inscreve-nos no livro de uma vida feliz. Inscreve-nos no livro dos méritos. Inscreve-nos no livro do alimento e do sustento. Inscreve-nos no livro da redenção e da salvação. Inscreve-nos no livro do perdão e da remissão. Faze com que logo brote a nossa salvação. Ergue a nossa força de Israel, teu povo. Ergue a força de teu ungido. Ouve nossa voz, tem piedade e misericórdia de nós. Aceita com clemência e boa vontade as nossas orações. Não nos despeças de mãos vazias da tua presença. Cumpre tudo isso por causa dos que foram mortos pelo teu nome sagrado. Cumpre tudo isso por causa dos que foram massacrados por professarem tua unidade. Cumpre tudo isso por causa dos que pereceram no fogo e na água por santificarem teu nome. Recorda-te aos nossos olhos do sangue derramado dos teus servos. Concede-nos nossos pedidos por tua causa, senão pela nossa. Atua por tua causa e salva-nos. Atua segundo tua imensa misericórdia. Atua por causa de teu nome, grande, poderoso e temível, a nós revelado. Concede-nos graça e atende-nos, pois carecemos de boas ações. Mostra-nos caridade e amor e salva-nos. Esta aqui é uma das rezas principais chamadas Avinu Malkeinu, que é lida com muita devoção por parte da comunidade. Os judeus se confessam ou não se confessam? Existe o confessionário, rabino é pecado? Se chega alguém e diz rabino é pecado? Não temos o confessionário, mas as pessoas, os judeus, nos confessamos publicamente ante Deus. Existe, obviamente, a conversa individual com os nossos congregantes, mas existe também o reconhecimento dos nossos pecados. Existe um jeito também físico na hora de ler. Quando nós lemos a reza que eu vou trazer a seguir, a gente simbolicamente bate por cada palavra que diz no seu coração em forma simbólica. Tem alguns que exageram. Sim, começa a bater para que todo mundo ouça. Parece que pecaram mais. Então, a gente vai dizendo cada uma das transgressões e vai batendo. Existe uma forma litúrgica, semântica, poética muito interessante da próxima reza. Quem sabe o alfabeto hebraico poderá entender melhor. Existe um pecado com cada uma das letras do alfabeto hebraico. Então, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Até, Tet, Até, Taf,
existe uma letra com um pecado com cada uma das letras do alfabeto hebraico para marcar também uma simbologia. Não quer dizer que são só estes os pecados, mas marcar uma simbologia que de A a Z, podríamos dizer assim, existem pecados e neles podemos incurrir. Então, esta é uma parte do serviço religioso chamada de confissão, vidui em hebraico, onde todo mundo fica em pé e, na medida que vai dizendo a palavra, vai batendo no seu coração. Então, somos culpados, traímos, roubamos, difamamos, cometemos delito, incitamos o mal, fizemos abominação, extorquimos, acusamos falsamente, demos mau conselho, decepcionamos, zombamos, rebelamos-nos, provocamos, afastamos-nos, fomos perversos, pecamos, perseguimos, fomos obstinados, fizemos maldade, corrompemos, fizemos execração, extraviamos-nos e fizemos com que outros também assim agissem. Claro que em português não fecha a questão do ordem alfabético, mas em hebraico sim fecha. E isto é algo que se repete dentro do serviço do dia do perdão em forma seguida dentro das nossas preces. E temos uma terceira reza, chamada Al-Het, pelo pecado, onde também todo mundo fica em pé e vai reconhecendo publicamente quais são os seus erros. Eu sempre gosto de brincar, seria muito lamentável se a gente pedisse, bom, agora os que fizeram este pecado fiquem em pé e confessem na frente da comunidade. Agora sentem. Agora fiquem em pé os que incurriram neste outro erro. Ficamos todos em pé, seria muito constrangedor. Fulano, tu que traiu a tua mulher, fica em pé. Mas aparece aqui, tu que fez bullying com teu colega, por gentileza, fica em pé. Tu que se mofou de teu professor, fica em pé para pedir perdão. Então não, ficamos todos em pé, mas cada um internamente deve reconhecer aquele erro, que diz assim: pelo pecado, e a fórmula é sempre a mesma, eu vou ler só o primeiro enunciado, mas saibam que cada frase começa com um enunciado: pelo pecado que cometemos diante de ti. Então, pelo pecado que cometemos diante de ti, coagidos ou voluntariamente, abertamente ou em segredo, diante de ti, pela fala aberta, através dos pensamentos íntimos. Cuidado, isso ali também é um pecado dentro do judaísmo. Quem tem um mau pensamento está pecando. Eu pensei mal. Sabem que na época do grande templo de Jerusalém, quem tinha um mau pensamento devia levar também uma oferenda de perdão. Esse aí é o nível do mau pensamento. Através dos pensamentos íntimos. Pelo pecado que cometemos diante de ti, pela execração do nome, consciente ou inconscientemente. E, na medida que avançamos na reza, repetimos: por tudo isto, Deus da misericórdia, perdoa-nos, absolve-nos e expia por nós. Pelo pecado que cometemos diante de ti, com lábios impuros, por propensão ao mal, demonstrando desprezo por pais e mestres, pela negação e mentira, na vida cotidiana e no exercício da profissão, pelo pecado que cometemos diante de ti, com comidas e bebidas. Por tudo isto, Deus da misericórdia, perdoa-nos, absolve-nos e expia-nos. Pelo pecado que cometemos diante de ti, por nos desobrigarmos das leis, pela inveja, pela leviandade, pela corrida para ir a fazer o mal, pelo pecado que cometemos diante de ti, pelo ódio gratuito, perturbados pela emoção,